Olá, bem-vindos para mais um podcast Algo Mais. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Será que a IA vai substituir os médicos? Então, hoje eu tenho o convidado, o professor João Dias, que é o diretor, é o chefe do Departamento da Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, tem doutorado em engenharia biomédica. Às vezes ele falando parece mais médico do que engenheiro, então ele mescla as situações, trabalhou em engenharia clínica em grandes instituições e hospitais, e ele tem uma experiência de mais ou menos 36 anos com inteligência artificial na área de saúde, especialmente medicina. Então, nós achamos que a IA está começando agora, quando na verdade, há 36 anos atrás, o professor João já estava desenvolvendo uns modelos com IA relacionados na área da saúde e juntando essas duas áreas. Seja muito bem-vindo, professor João. É um prazer tê-lo aqui. E eu já gostaria de fazer uma pergunta. Queria que você explicasse de uma forma bem simples o que é a inteligência artificial. Boa noite, prazer estar aqui. Eh, a inteligência artificial, para a gente sintetizar, até na minha tese de doutorado eu usei basicamente essa definição, o professor Habuski, de 95. Então ele fala que é um conjunto de técnicas de natureza não numérica que visam, no caso humano, dar que tem um raciocínio, perícia nas suas atividades e que ela possa executar isso. Então essa capacidade de poder, apoiar ou realizar um raciocínio, atividades de raciocínio ou perícia que exigiriam do humano, é a área dela, então seria ela. Se a gente for pegar a parte da definição, a inteligência, o termo inteligência, ele é de 55 antes de Cristo, Cícero, Roma. Então, de lá para cá, e aí a palavra inteligência artificial, essas 2 palavrinhas juntas aí, ela foi cunhada em 1956, no primeiro encontro, praticamente no primeiro encontro que teve nos Estados Unidos, que vários pesquisadores que estavam mais ou menos em áreas correlatas, acharam que aquilo era meio comum e fizeram uma reunião nos Estados Unidos. Literalmente uma reunião de gatos pingão gato pingado Meia lá. dúzia, só Foi mais ou menos os por aí. interessados sobre isso. E daí uma carta que cunhou esse termo, né, inteligência artificial, né. E de lá para cá tem sido utilizado, só que tem mudado, porque a palavra inteligência que alguns querem colocar como somente o ser humano, que toma atitudes inteligentes, isso já foi descartado há muito tempo, né. Então a gente encara como inteligência de sistemas físicos, a natureza tem comportamentos inteligentes, os animais têm, e a própria evolução, o DNA, cruzamento, mutação, deu origem a uma série de técnicas também de inteligência artificial. Então, isso significa que não é apenas um modismo, não é mais um assunto da mídia, não vai morrer na praia daqui a um tempo? Eh, a inteligência artificial a gente pode dizer que é moda hoje, só que é uma moda que está vindo para popularização. Porque na verdade, se a gente for pegar, se não me engano, em 1982, uma das maiores companhias de cartão de crédito do mundo, ela adotou um sistema para detectar fraude, e se esse sistema saísse do ar por um período relativamente curto, o presidente da mundial dessa companhia tinha que ser avisado de forma imediata. Então, só que muitas técnicas que a inteligência artificial já estava disponibilizando para o setor produtivo, simplesmente era escondido, porque era um capital, muito grande manter sob sigilo. Por que que esse teu diferencial, né? Certo. E agora, virou moda, mas é uma inovação, só que se a gente for olhar, tá lá. Não é tão nova, Não, não. é uma inovação antiga. É uma coisa interessante talvez de mencionar, já que nós estamos falando de saúde, um dos pioneiros, pesquisador, Marvin Minsky, ele montou o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT,
né. Olha, super E referência. justamente, né, o Minsky, o pai dele, o interesse dele por pesquisa, é porque o pai dele era médico, né, e Então aí tinha que juntou inclusive o parte termo tecnológica. frames que ele eu não vi essa história, mas, porque vocês usam muito quadro clínico, É. né. Uma das técnicas que é justamente atribuída a ele, que é frames, né, então, Talvez é daí quadro. que venha o quadro De clínico, tanto ele conversar talvez com o pai dele, com o né, pai. sobre isso, então, né, tá intimamente relacionado com a área de sa muito com a área de saúde aí, a inteligência artificial. E a pergunta que não quer calar: será que a IA vai substituir os médicos? Gostaria de ouvir sua, opinião, porque pela sua arguição pela sua, eh, nosso debate aqui, a precisão da IA e a forma, não sei se antecipada, de determinar as situações, muita gente vem falando: "Eu acho que a inteligência artificial vai substituir os médicos". Será? É, se a gente for pensar na humanidade, nós tivemos muitas tecnologias, e nenhuma dessas tecnologias ela substituiu, ela deslocou, né. Então, de uma forma bastante simplista, porque é bastante complexo se a gente for analisar, todo o contexto de empregabilidade, como é que está em todas as áreas, eh Verdade, não só na medicina, vai não, substituir os humanos, né? exato. E se a gente for de forma simplista, então, assim, o médico que utiliza IA, ele não é que ele vai substituir quem não usa, mas ele vai ganhar esse mercado, né. E tempo também. Exato, porque é uma questão de, competitividade. Como é que você pode, trabalhar, produzir mais, com menos recurso e com uma redução da carga cognitiva? Esse é um grande, motivo para mim que tem essa tecnologia. Então, isso vai tornar os médicos mais humanos, porque à medida que ele diminui burocracia, que ele diminui essa parte técnica que toma tanto tempo da gente, desde códigos, pedidos de exames, prescrições, são extremamente burocráticos. Com essa ajuda, a gente vai conseguir dar mais atenção para o paciente e um atendimento mais humanizado, seria isso? É, seria, porque se você pensar que num consultório, que hoje já é possível você ter isso, colocar um dispositivo com um microfone aqui captando o som da tua, anamnese com o paciente, e toda essa gravação ser transcrita por IA, isso hoje já tem gente fazendo isso, E já tem né. a RDC no Conselho de Medicina, É. que autoriza essa prática, avisando os pacientes, verdade. Então, o grande problema é integrar com sistemas de informação, tá, que é mais difícil. Ainda não Eh, está nesse ponto, porque pô, assim, tem esse questionamento. Então será que a IA vai substituir o médico? Ele não precisa mais pensar, não precisa avaliar os exames, ele não vai precisar mais fazer anamnese, simplesmente jogar os dados mais simplistas e ela vai resolver, vai ter a tomada de decisão? Não dá, o né? exame físico é o médico, é uma atividade eminentemente do profissional. Já toda a parte da anamnese, a conversa, que, obrigatoriamente o médico tem que registrar isso por prontuário, que é do paciente, sobre a guarda e responsabilidade do profissional ou da instituição, né, então é uma questão legal. Isso pode muito bem ser transcrito pela IA, então o médico ele vai passar de, não mais ficar pensando no que ele está escrevendo, e sim prestando atenção no paciente. E nem ser catamilho, que não vai muito bem, né? E aonde que a IA vai atuar, por exemplo, na saúde da mulher? Como é que ela poderia auxiliar, sendo que a mulher ela é complexa, tem toda a parte de exame, tem todas as áreas. Como é que seria essa, não sei se seria ponte, a palavra correta? Eu até, como eu sabia que, o foco aqui, o mote era mais saúde da mulher, eu fui dar uma procurada e a primeira coisa que eu encontrei foi o seguinte, que existia muito mais pesquisas para a parte masculina do que para a parte feminina. É É. mesmo? Então, daí eu falei: "Pô, interessante", né. E na área da mulher, né,
Então, tem muitos sinais e sintomas que eles são com pouca sensibilidade, né, então, eles aparecem com uma forma que pode levar a mulher a procurar vários tipos de profissionais, por exemplo, na área de ginecologia e endometriose, que ele pode procurar outros profissionais achando que aquilo até poderia ser uma outra coisa, então ela passa perdendo, indo em vários profissionais: "Não, isso aqui é uma cólica ou isso, é aquilo, tal", e com isso perde essa informação ao longo do tempo e quando vem a realmente ser detectado um problema de endometriose, se tornou já uma É. coisa mais séria, com maior gasto. Infelizmente, é uma verdade no quesito endometriose, porque ainda hoje, pelos estudos, mais de 6 milhões de mulheres no nosso país, no Brasil, têm endometriose, e há mulheres que levam 5, 7, numa pesquisa que eu realizei anos atrás, até 12 anos para fazer o diagnóstico. E é exatamente o que o professor João falou. Não é a primeira vez que ela manifesta sintomas. Às vezes eu escuto, depois dela correr em diversos profissionais, ela dizer: "Faz tempo que eu digo que eu sinto isso, isso, isso", e diziam que a dor era da minha cabeça. Então, assim, não tem nada mais frustrante, tanto para paciente quanto para quem trabalha com endometriose como eu imagino essa jornada dela e o sofrimento, porque às vezes todo mundo pensa que é uma cólica, dor na relação sexual, dor abdominal, quando na verdade, se ela tem uma alteração do intestino, se ela tem uma alteração da parte do urinária, pode ser que a doença seja até pior do que essa, que os sintomas estão mais pontuais. Mas provavelmente foram investigar o intestino, foi investigar a parte urinária, não achavam nada. Só quando, infelizmente, a situação às vezes fica mais complexa, a doença mais profunda, que aparecem exames complementares, e só aí passaram 5, 7, 10 anos, a mulher não conseguia engravidar e não sabia por quê, outras sofrendo com dor. Então, dentro dessa área, a IA ela conseguiria fazer uma forma mais assertiva e rápida, como um sistema de apoio Sim, à conduta médica? eh, nós estamos deixando meio geral e Sim. generalizado o nome IA, tá. Por enquanto vamos deixar assim, Para porque não não é qualquer dizer quais IA são os não é qualquer IA que vai te dar essa resposta, isso é importante, né. porque a gente acha que essas gratuitas, que a gente entra pela assinatura e começa a brincar, dá bom dia, fala o seu nome, não é sobre isso. É algo mais complexo que há mais de 20 anos atrás, o professor João já tinha pensado dentro da área da saúde da mulher, gestação de alto risco, endometriose, em formas de minimizar esse tempo e sofrimento para que elas chegassem ao local do seu tratamento mais rápido, não é isso? É um sistema Exatamente. muito mais complexo. É que, primeiro a nossa capacidade de restrição do cérebro humano de conseguir tomar a decisão com um conjunto muito grande de variáveis. Certo. Então, tem trabalhos que eu baseei muito nisso na época do doutorado, né, e até um pouco antes, e daí citava como o cérebro humano, ele toma uma decisão, ele tem o desempenho dele, ele é baixo, com pouca informação, ele começa a aumentar e de repente ele chega num pico de desempenho, aí de repente aumentando o número de informações, dados e informações, ele decresce, porque ele não sabe no que ele vai colocar o peso para tomar a decisão. É o contrário da IA. Exatamente, ela tem uma capacidade de processar muito mais dados, que é o forte dela, e é a nossa intuição. Então, se o humano souber, o profissional, né, souber utilizar a seu favor, ele tem o melhor aliado do lado dele. Agora, toda vez que eu dava aula sobre isso, eu brincava falando assim: "Poxa, mas quem que é o humano que vai querer, discutir quem é mais inteligente com um computador que o alfabeto dele é 0 e 1, né?" E falei assim: "O humano que está discutindo com o computador e quer disputar com ele, falei assim, está perdendo tempo", né, porque nós temos outras coisas e o profissional de saúde, a empatia. Então, na hora de As dar armas são atenção, diferentes. as armas são diferentes e são complementares. Complementares e É, não
um competindo com o outro, isso Se que é quiser mais competir, vai importante. perder, porque vai ficar discutindo com uma máquina, né, então, vai perder. Então não adianta essa resistência. Não. Quem diz: "Eu não quero saber disso, eu gosto do meu papel, escrever", como é que a gente faz com o profissional? Eu tenho medo. Na verdade, nós temos 2 vertentes. O que não quer saber dessa tecnologia, que acha que veio para atrapalhar, e um outro profissional que pode achar que pode ser muito mais leve a jornada dele, se ele contar com a tecnologia de cara. Terceirizar o serviço seria, que nem exercício físico, né, faz a É, isso eu estava bicicleta atrás. elétrica, mais ou menos assim, você está terceirizando algum serviço. Seria, mas como é que a gente vai fazer com esses profissionais, para um não ser tão afoito e para outros não ser É, tão resistente? talvez, a gente obviamente na universidade a gente fica muito discutindo, porque a gente tem visto o volume de fraudes, né, vamos chamar assim, Pois é. de alunos fazendo trabalhos, tudo usando para IA, terceirizando. Então a gente fala o seguinte: eu, como profissional, estou cumprindo o meu papel. Agora, na hora que eu passo uma atividade para um aluno, não é porque eu quero dar uma nota baixa ou alta para ele, Ou é dar porque eu serviço acho que é demais. essencial para o aprendizado dele, para a formação e para entregar no mercado. Se ele quiser fraudar, então ele pode até ter um sucesso relativo, Inicial. inicial, porque na hora que chegar no mercado de trabalho, o mercado vai filtrar. Então é aquele profissional que souber utilizar a seu favor, ele vai fazer um bom uso, vai se tornar um profissional qualificado e ele vai conseguir produzir mais, ganhar mais e também, eu sempre, tento entender a saúde, ela tem o viés humano, né, que a gente não pode deixar de Com as suas considerar, opiniões. né, e só que por outro lado tem a questão custo, né. Então, a gente tem visto, por exemplo, plano de saúde com os valores às vezes baixo para o profissional de saúde, um gasto muito alto com exames, Verdade. e daí quem que está ganhando nisso? A gente vê paciente, demorando muito tempo para descobrir, para ter a eficácia no seu tratamento, Pagando caro, gastando muito, demorando, indo muitas insatisfeito. vezes no profissional. E hoje, por exemplo, se a gente parar aqui em Curitiba, a gente acabou aquilo da gente transitar de um lugar local para outro de forma rápida. Hoje a gente tem que escolher qual engarrafamento você vai participar. É mais ou menos Né. isso. Então, você está perdendo um tempo. Agora, eu como paciente, quando eu começo a falar que meu tratamento vai ser muito longo, "Ah, vou fazer isso", eu falei: "Olha, não tem um jeito mais rápido?", né. Então, qual que é o jeito mais rápido? Ser mais eficiente. Se for mais eficiente com o paciente, ele vai gastar menos, a saúde vai sair mais barata, o custo da saúde vai sair mais barato, vai poder pagar melhor o profissional e o plano ser melhor remunerado. Todo mundo sai Sem ganhando com a eficiência. E sem pular etapas, Exato. porque o exemplo, de um nem é profissional aí, de um estudante tentando pular etapas, terceirizando um serviço, lá na frente vem o boleto, É. porque vai ser um dos que ficam de fora do mercado de trabalho, porque não aproveitou a oportunidade de desenvolver alguma habilidade naquele momento, achou melhor terceirizar, mas na hora que ele precisar demonstrar o conhecimento dele, a IA não vai estar do lado para resolver. Então as coisas são complementares mesmo. E nesse quesito nós estamos na era GLP-1, todos esses últimos podcasts, foi toda a equipe multidisciplinar, eu não posso deixar de perguntar, como que a IA podia ajudar na era das canetas, né, na era GLP-1, sendo que todo mundo tem pressa, todo mundo quer perder peso para ontem, não quer sofrer passando fome, não quer morrer de se exercitar, mas também não quer perder massa muscular, quer perder a gordura. Aonde que a IA, já que nós já falamos com o personal, com a nutricionista, terapia, nutróloga, aonde que a IA tem papel para ela também na era GLP-1 das canetas? Como é que poderia ser para a gente entender Com melhor? certeza. O que vai ter que haver uma mudança, é quais os agentes vão estar agentes não de A, tá, vamos diferenciar. Quais são as personagens que vão ser jogadas ou trazidas à mesa para melhorar esse atendimento? Então, não é somente o profissional de saúde, é o paciente também.
Então, o que que seria trazer ele junto? Então, se você tem uma base boa de informações, o paciente tem um relógio, ele pode estar com esses dados aqui sendo transmitidos, avaliado em tempo Celular. real, celular, fazendo toda essa captação. Eh, há acho que mais de 10 anos eu comprei um relógio, né, que falava, fazia monitoramento. Aí eu peguei aqui Sono. não sei, eu peguei aquilo lá, aí ele falou assim: "Ele tá me dando uns negócios aqui dizendo que o sono profundo tá curto, esse relógio tá estragado". Não Aí eu fui, presta. comprei um mais sofisticado, mais caro, óbvio. Deu o mesmíssimo resultado. Eu falei assim: "Não, então acho que o problema é comigo", Joguei né. dinheiro É. fora, Então, superestimou. só que era eu, engenheiro, olhando pelo ponto de vista da instrumentação e vendo aquilo. Agora você imagina o seguinte, a IA, ela consegue produzir bons resultados dependendo da qualidade do dado que entra ou informação. Dá um exemplo Se nessa você área de GLP-1. então, se você tem o paciente está lá no lado, ele vem para o teu consultório, e passa alguns dados, só que na correria que ele está, no estresse dele, ele não passa os dados direito, esse dado ruim que entra vai produzir dado ruim na saída. Ela não Verdade. faz milagre. Então se entra lixo, sai lixo, se entra coisa boa, sai coisa boa, se ela é bem feita. E aonde a IA entraria aí? A IA entraria trazendo os dados do paciente, né, em quase tempo real, tá. Então o dia a dia e como ela tem a capacidade maior do que a nossa de olhar as tendências, né, que exigiria do profissional olhar um conjunto de dados muito grande, perder um tempo olhando aquilo, vai precisar de alguma técnica de processamento desses dados para tirar indicadores, a IA faz isso aí facilmente, muito Como a fácil. foto de um prato. Então, no lugar de Exato. ficar preenchendo um recordatório, ficar pressionando o paciente, faça de 24 horas, ou durante a consulta, ou de 3 dias, 7 dias, quem trabalha com essas imagens, ele vai tirando fotografia dos pratos. Menos do chocolate como eu faço. Eu Ah, escondo, então isso, né. então a precisão É. fica onde? No humano, né? Então não é a Não, da IA que responsabilidade errou, do médico, é o eu humano que não está fornecendo todos exatamente. os dados, mas isso aí é manipulável. A IA também, nesse ponto, a IA não tem culpa e nem nós. A Quer dizer, o parte da paciente alimentação não teve o resultado, quem foi o culpado? 50%. Uma vez eu escutei, isso é verdade, 50% responsabilidade do lado de cá hum, e 50% é do lado de lá. essa A parte é ruim. minha parte eu estou fazendo, mas será que a outra parte está fazendo? E hoje quem faz consulta online, por exemplo, Sim, o paciente mora em outro país. Tem brasileiros que procuram médicos brasileiros, porque a medicina está evoluindo muito rápido, longevidade, a era de prevenção, e o costume de cada país é diferente. Então, quem gosta do sistema brasileiro, mora fora, mas não pode vir o tempo todo, hoje já tem aplicativos que fazem como se fosse um scanner, o paciente manda foto de frente, de lado, com uma sunga, e ela faz quase que uma densitometria corporal completa, uma bioimpedância, e dá os dados de composição corporal, que hoje está mais importante do que o IMC, para o paciente, para o nutricionista, para o nutrólogo, para quem quer que seja, começar esse tratamento. E essa questão dos pratos, de fotografar tudo, inclusive o chocolatinho, né? Sim, porque pode comer um bis, pode comer um alpino, não é um pacote, não é a caixa, é quantas sério? gramas tem? Então, assim, se ele tira foto de pé, não pode burlar. Mas eu imagino que quem não quer escrever, não tem tempo, vai tirando foto, Sim, o profissional que tiver, mas não são esses gratuitos, né? É essa a diferença. Como é que fica também essa questão de custo? Porque a gente quer assinar um, quer assinar outro, quando vê você está vivendo para pagar as plataformas. E não são essas que nós estamos falando, no sentido de dar o apoio à decisão per se, por definição. Não substituir o raciocínio do profissional, a expertise, e juntar a parte clínica com laboratorial, com de imagem. Nós estamos falando em algo mais amplo, que são sistemas de apoio à decisão específicos com profissionais capacitados a ponto de desenvolver algo
personalizado até, se houver necessidade, por uma clínica de nutrólogos, por exemplo, numa clínica que é especialista em tratamento da obesidade, cirurgias, tem nutri, tem toda a equipe multidisciplinar e cada um precisa de um recurso. Então, hoje seria possível a Nutri ter mais rápido esses dados do recordatório de 24 horas, como que Sim. o paciente se alimentou. A gente ter outros dados também que substitui. Ai, espera aí, eu tenho que abrir o computador, eu sou meio catamilho, ou eu tenho que anotar à mão e preciso transcrever. Então, hoje isso é possível já? Olha, Como que nós estamos? há uns 16 para 20 anos, em torno de quase 20 anos, eh, você conheceu as nutricionistas que eu orientei na época, né, Em programa de mestrado, programa de de mestrado, pós-graduação, mais de 20 anos e mesmo. então tem cirurgia bariátrica, né, então que é também professora na área, nutricionista, professora, Pesquisador, né? pesquisadora, e que nós desenvolvemos, utilizando redes bayesianas, uma técnica para processar todos os dados do paciente antes da cirurgia bariátrica e, através de padrões, identificar qual a tendência que ele tinha para desenvolver e que tipo de problema no pós-operatório. Olha E que com interessante. isso, antecipava as vitaminas, as coisas, preparando o pós-operatório para ser mais brando, Assertivo assertivo. também. Então, foi E uma. personalizado, Exatamente, não é é para copy-cola. ele, né. Então se traz muito mais dados, imagine isso aí um profissional tendo que já é difícil trabalhar na área de vocês, reconheço isso, é uma das áreas mais difíceis que tem para substituir. Olha que eu já trabalhei com automação industrial, uma série de áreas, e realmente é bastante complexo pelo volume de informações. É, a gente Então, abre o leque para fechar. abre muitos dados, e agora o que a gente está propondo é trazer mais dados ainda para discussão. Então, se você vai trazer mais, vai como assim trazer mais se já não dá conta do que tem? Mas não Acabou de seria falar. por Então, uma mesma pessoa, seria com o apoio. aí entra com apoio e com uma capacidade que ela tem de trazer essas informações, mas não essa IA que a gente usa hoje, que a gente paga aí em torno de um pouquinho mais de R$ 1.000 por ano. Não, essa aí, se você jogar lá os resultados de exames, o profissional médico hoje, uma série de parâmetros, pode ver que ele gasta um tempo depois analisando para emitir uma opinião. Então veja, ela não está substituindo ele, ela está ajudando. Só que por outro lado, como é que esse profissional confia no resultado que ela está apontando? Porque ela alucina, né, ela não foi treinada. No entanto, essa história dos prompts, por isso que o ideal é que cada um tenha a sua, você vai criando, eh, as coisas são tão importantes a ponto de, essa IA mais prática, assim, ela mesma te chama pelo nome e ela mesma sugere um nome para ela de acordo com os prompts, as demandas que você tem feito. Direcionados. Se cada dia você pergunta sobre uma área, uma coisa super superficial, ela não vai te ajudar em nada, né. Exato. Só que como é que ficaria o custo desses sistemas mais específicos como o que nós falamos? São equiparáveis ou não tem nenhuma Não, comparação? os custos vão aumentar, né. Se a Certo. gente for pensar em termos de custo, e, como a gente conversou há pouco, né, eu, ao invés de a gente falar no momento, vamos falar da robótica. Quando a robótica veio, né, então eu me lembro na instituição que eu trabalhava, nós trouxemos um grande pesquisador, que a gente não tinha no Brasil ainda robôs, né, Uhum. e nós trouxemos um grande pesquisador da Alemanha para falar, e uma amiga minha que era uma das maiores empresas, se não a maior, de Santa Catarina, ela questionou esse pesquisador alemão, foi assim, que ia ter um desemprego, né. Aí ele falou: "Que desemprego?" Ela falou assim: "Ah, meu inglês acho que não tá bom". Mudou, refez a pergunta até Tô que. entendendo o que ele É, falou. e ele pegou, mas ele estava ironizando, sério. Ele falou assim: "Não, é que não vai ter desemprego". Ela falou: "Como não?" "Não, um robô vai substituir 10, 20 pessoas, só que ele vai aumentar, 10, 20 pessoas com salário bem maior", né. Que cada um vai poder focar mais na Só sua que então você veja, a habilidade. tecnologia deslocando a mão de obra, então o estudo, a qualificação, vai ser sempre um mote, e cada vez mais nós pegamos uma exponencial que sempre, e você pode ver o volume de gente que está com burnout, uma série de problemas, Está. porque não está sabendo lidar
com todo Com esse tanta volume, informação, tanta informação, tão rápido, e está né. acontecendo sim. Então isso é um problema, né, exige muito do profissional de qualquer área e, como disse a de vocês, se não é a das mais complexas que tem nesse volume de dados. Então, como primeiro eu confiar? Vai aumentar custo? Vai. Então onde que está a vantagem que foi o caso da robótica? Pois é, Ganhou na eficiência. Então começou a se produzir muito mais, ainda foi possível, apesar de aumentar os custos, então até hoje ninguém discute que um é um robô sai muito caro. investimento. Ninguém discute que o robô é caríssimo. E a mão de obra que é permanente, que está lá atrás programando ele, para cada mudança de peça, isso aqui, tem que ir lá e mudar toda a programação dele. Então não perdeu o emprego, o salário que aumentou, Os salários porque o aumentaram. trabalho dele, a É, capacitação e ele também está se for aproveitando mais pensar sua na folha de expertise. pagamento, a folha do RH aumentou, mas a tecnologia também aumentou, que é o robô, que é caríssimo. E a Na saúde, precisão, é a mesma coisa, certo. tá. Então onde que a saúde vai ganhar? Na eficiência, o profissional na redução da carga cognitiva. Então ele chegar em casa com uma cabeça mais tranquila, menos, É, não é sentar na poltrona em casa e sentir aquele cansaço, assim, porque ele está exausto. sim. Sem ele perceber, ele teve que trazer tanta informação que a carga cognitiva dele derrubou ele, É mais mais ou do que o menos exercício da isso. academia. Por isso que está aumentando o burnout no meio de saúde, porque a gente trabalha com dor. A gente escuta a dor do paciente. Ninguém é insensível a ponto de não se colocar no lugar do outro e a gente sofre também. Mentira quem acha que médico é frio, ninguém. Não é bem assim. Mas a gente escuta o dia inteiro. A gente vive para ouvir tristeza. Então, se a cabeça sobrecarrega e a gente não tem um outro mecanismo de nem exercício, entre outros, vai chegar uma hora, o burnout é o mínimo. Então, agora para o profissional de saúde, nessa época, 99, né, na mesma instituição nós trabalhamos juntos lá. O que que a gente fazia? A proposta que eu tinha assim: "Não, todo o sistema de apoio à decisão baseado em conhecimento", que era IA, né, então, você que apoio à decisão, até um gráfico de pizza, como eu sempre gosto de brincar, um gráfico de pizza na parede da unidade básica de saúde, dizendo qual a prevalência da doença, determinada doença naquela localidade, é uma grande ajuda para o profissional. Certo. Então, isso é um sistema de apoio à decisão baseado em dado e informação. Quando é baseado em conhecimento, quando você pega um conhecimento e leva para dentro da máquina, aí é inteligência artificial, né. Então esse sistema de apoio, ele tem que ser treinado, é um conjunto de dados. Então olha o perfil que eu posso ter um médico deixando de ser o cara que está na linha de frente lá e trabalhando mais para alimentar e cuidar da qualidade dessas informações que estão ali dentro. Então tem que ser auditorias periódicas, tá. Não é porque você treinou uma vez, esquece, aquilo se lacrou, jogou a chave do cofre fora e vai Não não, serve para nada. periodicamente sendo atualizado, para não ter o viés, né. Então você periodicamente está ali, então você abre mercados para profissionais de saúde, que hoje estava restrito, por exemplo, ao pessoal de informática, engenharia, que a gente chama de engenheiro do conhecimento. Tem muito médico trabalhando com engenheiro de conhecimento, Sim. que é Que isso. larga a medicina É. para outras áreas. Mas vocês vejam a visão de cada um é diferente. Quem odeia a tecnologia acha que ela veio para atrapalhar. Mas quantas pessoas discutem o que nós estamos falando aqui sobre não está perdendo emprego, um não vai substituir o outro, vai trabalhar em conjunto. Por que que a gente não pode viver com parcerias? Não dá para se aliar, não dá para se ajudar, né? Não, exatamente. E para o profissional de saúde, quando a gente dava aula, por exemplo, na medicina, né, então já tinha disciplina lá que a gente começou a ministrar. Eu comecei em 99, e daí a gente ficava, então, ensinando sistemas de apoio à decisão, já naquela época, né. Então, para alunos de É, graduação, no começo do curso, nós estávamos lá falando em sistemas de informação, dado, o que é um dado, o que é uma informação, o que é conhecimento. E às vezes a gente tinha, como professor, a gente dizia: "Ah, para que que serve isso? Não, deixa isso para lá". Aí a gente falou assim: "Olha, é o seguinte, é uma bolinha de neve, ela está vai muito crescer. pequenininha, né, então ou a gente coloca essa neve, esse gelinho ali no uísque ali, toma degustando de forma saudável e tudo mais, ou isso aí vai crescer essa bola de neve e vai vir para cima".
É, Aí, eu falo assim, você já está correndo atrás do prejuízo, tá. sim. Então hoje, e naquela época a dica, toda vez que a gente desenvolvia um sistema, aí a gente falava assim: "Não, vamos desenvolver agora, os parâmetros para qualificar a qualidade dessa informação. Qual a taxa de acerto? Qual a sensibilidade e a especificidade?" Porque todo profissional de saúde, quando solicita um exame, ele escolhe os exames com base na sensibilidade e na especificidade, Sim. certo? Não adianta Então, um só. "Ah, esse te é muito sensível esse teste", se não for específico, não te ajudou em nada, e tudo os e 2 e têm que ser perto do e serviço. geralmente um competindo com o outro. Se você aumenta a sensibilidade, cai Às a vezes especificidade. cai, ou ao Se contrário, aumentou um, cai o outro, cai outro. famosa Tem que curva estar no meio ROC, a meio. É, né. tem que ver Então qual é o ponto em comum exato. do melhor Esse de cada. compromisso, a inteligência artificial processa isso fácil. Nós precisamos de um estatístico, né, para ficar nos ajudando, seria a medicina baseada em evidência. Eu perguntava assim: "Ah, você faz medicina baseada em evidência? Você tem um doutor em estatística do teu lado? É, porque senão Como é você que não você vai sabe particularizar?" se é o que você acha que é, você tem que comprovar. Não, Ciência é assim, não, ainda mais porque você o tem os achismo não dados, tem espaço. como é que diz, a prevalência naquela unidade, daquele local que o cara vive, ele impacta se aquele resultado, ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Pois é. Então, é estatística pura, tá. Então você veja, a medicina baseada em evidência há muito tempo já está segurando o profissional mas apertando ele, fala assim, como é que ele vai ter essa taxa de acerto dele elevada? Então É, a minha até proposta pelo desde aquela época, conhecimento, né. toda vez que o profissional de saúde chegar, por exemplo, no hospital, né, ou numa clínica que usa, integrada ao sistema de informação, um sistema de apoio, uma inteligência artificial, "Ah, tá legal, eu vou usar esse sistema de apoio à decisão aqui, eu vou usar sem problema, só que é o seguinte, eu quero saber qual que é a sensibilidade e a especificidade dele, quando ele me diz que esse paciente, o apoio dele diz que o diagnóstico está tendendo para esse caminho". Então, assim, não dá para usar o "eu acho" Não. em nada, muito menos na medicina. "Eu acho que é uma doença benigna", "eu acho que essa medicação é melhor que a outra". Não, isso é a verdadeira medicina baseada em evidência. E vejam, as pessoas mais resistentes, eu não sou, porque eu gosto da parte tecnológica, não é tão fácil, porque as crianças hoje com um aninho, encosta o dedinho, já parece que liga o celular e sabe tudo. Às vezes a gente levou anos para aprender, para poder, Parece que já nasce eh, com o dedinho fazendo parece assim. que nasce com o dedinho fazendo assim, qualquer luzinha e a impressão que a gente tem, antes de falar vai saber mexer na parte tecnológica. Sim, porque essa geração já vai viver com os ro daqui a 20 anos deve ter robôs por aí, muito mais capacitados, com custo um pouco ou muito menor do que se tem hoje, mais aprimorados. Então eu gostaria e assim, antes de eu fazer essas últimas perguntas, como a gente fala muito de saúde da mulher, então tem a saúde das pacientes e tem a saúde das médicas. Hoje nós estávamos em reunião onde eu estava falando, em aula, numa pós-graduação, hoje nós abordamos toda a parte de atendimento do adulto na nutrologia, e quando eu contei os índices dos médicos, mas em especial das médicas, nossa, teve um silêncio maior. Eles estavam em silêncio, mas a gente sente que tinha mais mulher na plateia do que homem. As mulheres médicas morrem 20 anos antes da que as outras mulheres da mesma população, do mesmo estilo de vida. Isso é muito grave. 20 anos antes. Não que o homem não seja sensível, mas ela é multitarefa, ela sofre com os outros, ela quer resolver, ela sofre quando não consegue resolver. Só que isso é muito grave, porque isso tem trabalhos comprovando. 20 anos antes é muito tempo. Num lado a gente fala em longevidade, no outro a gente está tentando ver com que a própria classe que a gente faz parte tem que lidar com isso mais do que o restante. Então você tem que aplicar para si próprio, inclusive, o que você diz para o seu paciente. Então eu gostaria, professora, assim, que você desse 2 conselhos para 2 categorias de profissional. O médico resistente que acha que veio para atrapalhar, para burocratizar, que ele viveu
anos e anos e anos sem isso, para que ele vai usar isso agora, a essa altura, perder tempo, que ele tem outras coisas mais importantes. E gostaria de também saber o seu conselho para aquele profissional que sai louco para utilizar toda a tecnologia possível em seu favor, para abreviar seu trabalho, para poder ter mais férias e achar que vai se livrar daquele tijolinho por tijolinho até construir o seu a sua trajetória sólida, né, digamos assim. O que você diria para essas 2 áreas? Vamos lá. E ou para as médicas podem ser, né? Primeiro o seguinte, pensar nessa tecnologia como uma forma de reduzir sua carga cognitiva. A qualidade de vida vai aumentar. Mas para fazer isso, você tem que saber extrair o melhor, né. Então você Então, tem que como aprender, fazer? Aprender. Então, não para tem quem tem escapatória. resistência, comece. Passe alguma atividade mais burocrática, por exemplo, chegou 20 exames de um paciente. Você já entendeu, você sabe o diagnóstico fácil, você já tem isso na tua cabeça profissional. Então, pega aquilo que você já identificou, certeza, joga para a IA e começa a brincar com ela, com os prompts, e vai perguntando. E falando: "Poxa, eu não tinha pensado nisso. Pensado nisso. Ah, legal". Então, ele vai quebrando as barreiras e quando ele vê, de uma forma quase que lúdica, ele está começando a utilizar, ele sabe aonde está a confiança que ele pode depositar, porque eu diria, isso é o principal ponto. Tá, que tem 2 pontos críticos. Um é a segurança dos dados e a outra é a confiança que o profissional tem naquele tipo que ela não está alucinando com ele. Vocês vejam, de forma lúdica, não na força do ódio, como Exato. muita gente diz, é na força do ódio. Eu dou aula de eletrônica, então às vezes tem um circuito mais algum complexo que eu já calculei, eu já sei o resultado, às vezes questões que eu passei na prova, né, tem o gabarito, aí eu falei: "Ah, eu já sei". Passo para ela e falo assim: "Bom, agora deixa eu ver se você sabe", né. Para ver se ela É. a Então eu precisão. nunca apresento aquilo que eu não sei o resultado. Eu apresento uma coisa que eu sei, porque eu falo: "Não, eu sei o que eu sei, agora eu não sei o que você sabe", Então, né. aí é não terceirizar o serviço. Não, você começa e quando você vê, você já agora daí começa a dependência. Se você daí vamos caminhando Que para o seria segundo para o segunda é, o conselho. segundo, ele que está empolgado, que já gosta de tecnologia, ele fala: "Calma, muita hora nessa calma", como diz, né. Vamos com calma. Fala assim, Muita primeiro, hora. o que que você está utilizando? É para um diagnóstico? Como é que você sabe que esses dados que ela está trazendo no começo a gente tinha ouvido muito sobre: "Ah, ela alucina muito facilmente", começa a querer te agradar, né. Então tem algumas técnicas, não vamos discutir aqui, mas quando o cara começa a fazer um prompt, se ele começar a agredir muito, dizer: "Não, isso aqui está sendo isso, está sendo aquilo", para IA, ela começa querendo ajudar o né, e humanizar aquele contato, acalmar, e no final ela começa a fazer justamente aquilo que a gente não quer, que é me induzir no caminho errado. Então É o oposto do princípio da IA, né. exato. Então a gente Vai tem que queimar. quem está usando muito tem que tomar cuidado. Óbvio que essas pessoas com o tempo e a gente está falando isso de quanto tempo? É, 1 ano, 2 anos? Quem está é. usando? Acho que a pandemia acelerou A até a pandemia acelerou forma do alguma coisa de olhar, sistemas. o hábito tecnológico talvez um pouquinho Exato, mais, e daí ela exato. veio na Ela sequência. veio. Que na verdade ela estava aí. É, Só que daí mas parecia começou que era muito o inicial. ChatGPT, quando ele lançou, você pode ver que como é que os outros lançaram, assim, quase que do dia para noite? Já estava vindo Estava todo é mundo verdade, a trabalhando nisso há concorrência muitos anos. não veio isso é que nem a medicação para a parte médica. É, Para chegar na patente, foram anos de pesquisa e estudo. Replicar, tem que ver se é com a mesma qualidade ou não, né. sim. Então aí seria o conselho para quem acha que não vai precisar fazer mais nada, que pode tirar férias e só vai dando os comandos e a IA trabalha para ele e Ela vai resolve. facilitar a vida do profissional. Então, nem na parte do profissional, dos que apoiam os médicos, a comercial, também não vão perder empregos. Não, vai profissionalizar, transformar elas tendo dados mais concretos, porque se você for pensar no empresário,
40 anos atrás, o que que falava do bom empresário? Ele tem feeling, ele tem ele pega as coisas no sentimento, assim, e o cara é certeiro. No ar. Hoje, e na época eu vi que tinha uma grande loja que quase foi à falência recentemente, mas dizia que se ela só entrava numa cidade mediante uma avaliação criteriosa em cima de parâmetros, números, ela ia lá e entrava, uma análise de mercado. A IA hoje, ela está nesse mesmo caminho. Eu falo assim, o que que ela está te entregando de informações para te permitir tomar a decisão? Como é que você confia nessa informação? Por isso que eu falo que, quando incorporada dentro de um sistema de informação da clínica ou do hospital, o profissional de saúde, para ele se garantir, porque o hospital pode dizer: "Não, eu só te contrato aqui se você usar a minha inteligência". Fala: "Tá, eu não, beleza, eu uso. Você precisa do emprego? Eu vou usar. Só que é o seguinte, eu quero saber aonde que está a taxa de acerto, sensibilidade, especificidade para cada diagnóstico que eu vou ter que usar ela". Que é o grau de pureza das medicações, a procedência, Não, entendi. e também seria Tá, da tá. seguinte forma, é você olhar para aquilo, por exemplo, vocês, né, como é que vocês chamam quando vão discutir com um colega? Segunda opinião. Então, quando você está perguntando para um colega, você sabe o grau de acerto daquele colega. Você só Ah, quer às vezes validar até o é, seu você achado, a faz a sua opinião. pergunta, ele: "Ah, muito obrigado", mas você sabe que às vezes ele não tem o grau de acerto, mas pelo profissionalismo, pela ética, você pergunta, fala: "Não, ah, mas por que que você perguntou se ele, não, mas ele é muito bom em tal ponto, eu queria esse ponto É, trazer". Então, é a mesma coisa que você tem que exigir da IA, quando você for obrigado a utilizar. não ficar dependente Cadê a dela, qualidade dela? não confiar plenamente É. sem fazer a sua Eu estou parte. perguntando para ela uma coisa que ela acerta igual um especialista ou igual um residente que está no começo da profissão, né. Então, você se lembra lá que todos os sistemas nossos, a gente pegava o padrão ouro, uma equipe então de médicos criava um padrão ouro, aí quando a gente já pegava uma parte desse conjunto de vamos dizer, de casos, Informações. jogava para dentro da IA para ela aprender, né. Então olha o papel do profissional de saúde. Então Ele que determinou quais os 5 tópicos ou 6, importantes para 5 ou IA 6 profissionais de ajudar. saúde, top. Não é assim uma brincadeirinha, É, né. exato. Aí eles pegavam os casos, às vezes a gente pegava de alguma clínica, pedia esses dados, eles complementavam, que é muita a maioria das fichas eram incompletas, então esses profissionais tinham que completar, aí individualmente eles davam o resultado, aí depois a gente reunia todos para discutir os casos onde não houver o consenso entre eles, criava o padrão ouro, esse padrão ouro a gente pegou daí apresentavam para a IA, para ver o grau de acerto dela. Então você confiava 100% no padrão ouro e, agora vamos ver o quanto você acerta. Então, eu nunca tive um sistema desenvolvido usando inteligência artificial que ele acertasse menos de 90%, né. Então, com tudo isso, o professor respondeu: "Se a IA vai substituir o médico, a médica, não, mas o médico ou a médica que não usar a IA em seu favor, este sim pode ficar anos-luz atrás, vai continuar sofrendo de burnout, vai ter dificuldades maiores do que aprender alguma tecnologia". Seria isso? Exatamente. E tem que pensar, o conforto que você tem, além de você chegar em casa com uma carga cognitiva sob controle, a tua sanidade mental para você aproveitar as tuas horas livres com a família, eh, depois é dinheiro. Você tem dinheiro para depois, que a saúde mental custa caro, né. Custa. De Então todas as formas, como tratamento, como lazer. você Sim, precisa ser melhor remunerado. é. Então, saber usar a inteligência artificial, de forma inteligente, né, é isso. É eu saber onde ela acerta, onde ela pode me ajudar, saber que aquele ponto ela não é boa, mas essa parte é. Então você tem que você ser muito crítico naquilo que você está recebendo. Mas comece hoje de forma lúdica, né, apresentando os seus casos para ela: "Poxa, testei, hoje aonde eu vou, todos os profissionais de saúde falam: "Escuta, mas eu estou usando isso", a parte de pesquisa científica. Tem muitas ferramentas que te trazem os dados já consistentes. Agora,
até agora, nenhum tira do profissional ter que ler aquilo e analisar o conteúdo daquilo do artigo que ela trouxe, que ela disse que é bom. Então o Tem ideal é a ler antes e ver se ela entendeu como você já percebeu. E a isso, partir disso, ver quão confiável ela pode ser. exato. Seria Até isso? na busca de apoio para vocês terem a parte científica, a comprovação científica. Associado. É, porque você chegar com um prompt: "Olha, me busca tal coisa assim, assim, assim", ou "É verdade isso, não sei o quê", perguntinha simples. Aí, como leigo, né, se faz de leigo e joga. Eu faço muito isso, às vezes, para Para testar, testar. para ver que grau que ela me dá a informação. Aí você pega o resultado e fala: gostei. Agora deixa eu pegar isso. Mas e esse artigo?". Aí geralmente tem lá a frase, no final tem ou outra, referência bibliográfica, tem um númerozinho pequenininho do lado, você clica, abre o artigo, "Deixa eu ver esse artigo". Então você veja, a forma até vocês para estarem se atualizando, você pode usar ela para filtrar e trazer o que é importante. Na área acadêmica, então o que que a gente faz? Literatura com mais de 5 anos, se o aluno colocar muita literatura com mais de 5 anos na referência bibliográfica dele, o que a gente faz? "Escuta, você não fez uma Você não pesquisa fez bibliográfica uma recente?". revisão ou o assunto não É, já morreu, é. o assunto não tinha interesse ou não A gente pesquisou. questiona, A gente a questiona, gente não leva a sério aquele, a gente olha para o resultado com desconfiança. que parece um copia e cola, verdade. Exato, fala assim: "Será que ele realmente foi, eu posso confiar no resultado dele, sendo que ele usou uma literatura muito antiga?". É, Aí o que que a gente primeira coisa que a gente faz, nós vamos fazer a nossa revisão pesquisa bibliográfica, para depois você analisar o resultado dele. sim. É exatamente esse o ponto. Então, vamos parar de implicar, vamos parar de terceirizar e vamos, é que nem a gente diz na medicina, patient as a partner. O paciente como, parceiro, porque hoje a tomada de Sim, decisão não é a gente impor o que tem que fazer e o paciente seguir, até mesmo porque ele já pesquisou na IA algumas coisas e ele quer validar algumas suspeitas. Então a melhor forma da gente seguir com essa tecnologia é não ter resistência a mudanças e à evolução. É isso? exatamente. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui, foi muito difícil conseguir horário Hum. desse chefe, do big boss do departamento, mas eu tenho certeza que você que está assistindo vai aproveitar e vai mudar a sua visão e percepção sobre essa evolução que já veio há muito mais tempo, parece estar na moda, mas veio para ficar. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.